Gente querida, gente amada, boa noite a todos e todas. Que a graça do Senhor esteja sobre todos e todas. Conforme nós havíamos já combinado, eu estou fazendo essas lives comentando cada dia da Semana da Paixão. E hoje chegamos na quinta-feira. E a quinta-feira da Paixão foi bastante agitada, viu? Como a proposta aqui é usar um modelo de aula, então na realidade eu organizei em 10 eventos que aconteceu na quinta-feira da Semana da Paixão. É evidente, né, gente, que eu não vou comentar profundamente as 10, mas pelo menos 3 eu vou me aprofundar, ok? Bom, sempre lembrando, que os 4 evangelhos é que vão relatar muito bem o que Cristo fez, o que Cristo falou. E tem até eu gosto muito do final, do livro de João, O Evangelho de João, ele coloca algo muito interessante. Ah, tá sem som? Voltou? Voltou o som, Dinei? Faz um ok pra mim aí. Se o som voltou. Se eu organizar aqui. Pera aí. Ah, agora sim. Bom, obrigado pelo toque, Adnei. O Evangelho de João ele termina dizendo, que se tudo que Jesus Cristo fez e falou fosse escrito, não teriam livros suficientes, É claro que ele está usando uma linguagem metafórica, Mas, ou seja, o que Cristo fez e falou foi tão intenso que os 4 evangelhos que nós temos, que nós conhecemos, que foi aceito no cânon, na verdade é só uma amostragem. É claro que é uma revelação suficiente do que é a pessoa de Jesus, do que é a pessoa de Deus, mas o que Cristo fez, o que Cristo falou, foi algo muito rico, porque Jesus Cristo é a manifestação de Deus, do único Deus, aqui na Terra, todos nós que confessamos a fé cristã, é assim que nós entendemos a manifestação de Jesus Cristo. Bom, evidentemente que eu não vou seguir aqui, gente, uma ordem cronológica dos eventos, de horários, olha, 4 horas da manhã foi isso, 5 horas da manhã, não. Na verdade, vamos centrar nos fatos, vamos trabalhar como se fosse, um conceito de historiografia, Bom, na realidade, o primeiro fato que eu quero ressaltar nessa quinta-feira da Paixão Jesus ele comemora a Páscoa. A Páscoa, dentro da cultura judaica, representava aquele momento em que os judeus, quando eles estavam, ou melhor, os israelitas, quando estavam escravos no Egito, a Páscoa significa a saída deles, a libertação, ou seja, representa aquela última noite em que eles estavam como escravo, que viria o anjo da morte, e toda aquela ação relatada no livro de Êxodo, ia culminar na saída do povo de Israel do Egito. E na verdade a Páscoa era para eles lembrar que um dia eles foram escravos e eles foram libertos com mão forte. A Páscoa significava então uma passagem da escravidão para a libertação. Ao Jesus Cristo comemorar a Páscoa, isso vai estar lá em Mateus 26, em Marcos 14 e Lucas 22, que vai relatar esse momento da comemoração da Páscoa. Jesus ele dá instruções acerca dos preparativos para a Páscoa, Ele vai indicar lá, olha, vão lá no cenáculo, reúnem entre os 12, até porque naquela comemoração da Páscoa nós teríamos na sequência a ceia do Senhor. Jesus Cristo ia até anunciar na ceia o traidor, Mas o importante é que o primeiro fato que ocorre, que eu quero citar aqui na quinta-feira da Paixão, é Jesus Cristo comemorando a Páscoa, até porque ele, do ponto de vista humano, ele era um judeu,
e todo judeu, né, na realidade comemorava a Páscoa dentro da cultura deles aqui. Mas Jesus Cristo, ele estava representando, Jesus Cristo, ele era o cordeiro, né, que seria imolado, que seria que seria sacrificado, e representava, né, a mudança, a passagem, né, da nossa vida de escravidão para a nossa libertação. Você vê que Paulo, né, vai fazer um paralelo dessa ação pascual de Jesus lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Paulo vai dizer: porque ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, esse rito de passagem, né, ou seja, o sacrifício de Cristo foi esse rito de passagem. Então, é muito interessante, né, a reflexão que se pode fazer a partir da comemoração da Páscoa. O segundo fato importante que eu quero colocar aqui, né, é que durante ali, quando Jesus Cristo está no cenáculo, naquele processo de comemorar a Páscoa, de eles fazer a ceia, né? Jesus Cristo, lá em João capítulo 13, vai estar muito bem evidenciado que Jesus Cristo, ele faz um ato muito inerente, muito certeiro, porque o texto vai nos dizer que os discípulos, no momento ali da mesa, no momento da alimentação, eles travam ali uma discussão muito forte. Eles começam a bater boca com o outro para mostrar quem é o maior, quem é que manda mais, quem é que é o mais chegado de Jesus. E Jesus Cristo, ele sutilmente, ele desmonta essa questão de quem é maior, de quem é pior, de quem é mais forte, de quem é mais bonito, quem é mais inteligente. Ele faz aquele ato maravilhoso de lavar os pés do discípulo. E interessante que João é o único dos evangelistas, né, que relata esse momento. Que relata esse momento de Jesus lavar os pés dos apóstolos. Eu compreendo Mateus, que escreveu para os judeus, compreendo Marcos, que escreveu para os romanos, e compreendo Lucas, que escreveu para os gregos, né? Ele quis deixar, só que João, como o livro de João era um livro apologético, né, escrito no momento em que precisava ser reafirmada a fé em Jesus, ele coloca como um dos fundamentos de crer em Jesus a humildade. Um dos fundamentos de seguir a Jesus é não querer ser o maior, mas o fundamento de seguir a Jesus é estar sempre disposto a servir o outro. Eu gosto muito de um texto, dentro da Igreja Nazareno, enquanto você não é pastor ordenado, você tem que todo ano passar por uma entrevista, né? E antes de eu ser ordenado, eu lembro que uma das entrevistas que nós fizemos, que eu participei, acho que foi em 2017 ou 2018, eu não lembro, nós lemos um livro. Esqueci agora o nome do livro, mas eu lembro muito bem da introdução desse livro, que dizia o seguinte, que nós pastores, quando todos nós chegarmos ao céu, quando todos nós estivermos diante de Deus, Deus não vai pedir para mim os meus diplomas, Deus não vai pedir para mim os cursos que eu fiz, Deus não vai pedir para mim toda a minha capacidade que eu tenho, não. Ele vai me perguntar onde é que está a minha toalha e aonde que está a minha bacia e o que eu fiz com eles. Ou seja, fazendo uma linguagem metafórica, né? O que vale dentro do pastorado é a disposição de lavar os pés da sua membresia, de lavar os pés do outro. O ato de lavar os pés, né, ele tem um significado de se colocar à disposição do outro, que é a construção da fraternidade, da solidariedade. Então, o que acontece? Esse segundo fato muito legal que acontece na Quinta-feira da Paixão é que Jesus Cristo, sendo quem era, Jesus Cristo sendo o Mestre, Jesus Cristo sendo o Senhor, ele se coloca, né, como exemplo de servo, como exemplo de solidariedade, como exemplo de fraternidade. O terceiro fato que eu quero relatar nessa Quinta-feira da Paixão, na realidade, é aquela conversa dura e difícil que Cristo teve com Pedro.
Então, tanto Mateus 26, como Marcos 14, Lucas 22 e João 13, ou seja, os 4 evangelhos vão relatar a conversa em que Jesus Cristo ele tem uma conversa dura com Pedro, e ali mostra toda a humanidade, né, de Pedro, que ainda não havia tido caráter totalmente transformado, ao Pedro na sua condição de sanguíneo, né? Do ponto de vista psicológico, Pedro era aquele cara sanguíneo, né? Que falava sem pensar, ao mesmo tempo que amava muito, mas é aquele tinha até uma certa inconsequência, né? E Pedro ele começa dizendo: olha, não, você não vai morrer, você não pode morrer, né? Aliás, eu morreria no seu lugar. E Jesus Cristo ele fala aquela frase que parece uma flecha para dentro do coração de Pedro, né? Fala: ó, Pedro, antes que o galo cante hoje, você vai me negar. Então, é uma conversa dura. Eu fico imaginando como é que o nó que deu na cabeça de Pedro naquele momento. Porque ele, naquela empolgação, ele falou: não, jamais eu vou trair o meu mestre, né? Mas quando o rosto dele foi esfregado no chão da vida, toda aquele embasamento, toda aquela segurança humana dele foi por água abaixo. Um quarto aspecto, né, que eu quero ressaltar nessa quinta-feira da paixão, né, que vai estar lá, só João vai relatar lá em João 14, é Jesus Cristo consolando os discípulos. Quando ele vai falar, né, ele começa a falar da questão do sacrifício dele, da questão da morte dele, da questão de que era necessário que ele passasse por aquele sacrifício, e ele começa a falar do Consolador. Ele começa também a consolar os discípulos: olha, é fundamental que eu passe por isso. Ele está dizendo, em outras palavras, que a minha morte vai significar vida para vocês. E vocês não vão ficar sozinhos nunca, porque terá um Consolador, terá, né, o Espírito Santo para vos consolar e vos fazer lembrar de tudo que eu disse, né? Então, nesse quarto momento, esse quarto fato que eu quero relatar é o cuidado de Jesus Cristo em consolar aqueles homens que ainda não estavam entendendo essa dinâmica. Gente, pensa comigo, era muito difícil você caminhar com Jesus e ver tudo que ele fez e ter ouvido tudo que ele falou, e de repente ele está falando, Jesus Cristo sempre vai significar vitória, mas de repente ele está com um discurso de derrota. O discurso dele é que eu vou morrer. Então eles não conseguiam conceber, não conseguiam na realidade introjetar aquilo. Então eu confesso que eu também no lugar dele estaria muito triste e confuso. Mas Jesus Cristo, no seu cuidado, no seu amor, ele consola aqueles homens. O quinto aspecto, né, que eu quero ressaltar nessa questão dos 10 fatos da Quinta-feira Santa, né, é que vai lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18, vai mostrar que Jesus Cristo é preso. E os 4 evangelhos narram com exatidão o momento da prisão de Jesus, né? Aquela prisão, lembra da aula de ontem que na realidade a prisão de Jesus foi fruto de um conluio, que eles tinham que construir uma narrativa de traição, que precisaram então dos trabalhos de Judas, para que Judas identificasse Jesus no local secreto onde ele estava. Então, na realidade, os 4 evangelhos ele faz questão de narrar o momento que Jesus Cristo é preso, e todos mostram com exatidão que foi uma prisão arbitrária, que foi uma prisão fora de propósito, fora da lei, mas que era necessário que ocorresse, né? O sexto fato que vai acontecer na quinta-feira, olha quanta coisa, né, gente?
O sexto fato que acontece na sexta-feira da paixão é que depois que Jesus Cristo é preso, ele vai para o Sinédrio, né? Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18 vai demonstrar que Jesus Cristo, né, após ser preso, ele vai direto para o Sinédrio. Sinédrio é onde se reunia, né, os fariseus, os saduceus, né, que dominavam, né, os escribas, né, os anciãos, todos aqueles homens que tinham o poder econômico, político, religioso, né, ali de Israel, e todos eles, principalmente os que se sentiam prejudicados e também aqueles que perceberam que existia uma injustiça ali na prisão de Jesus, eles já foram fazer ali um julgamento, não foi um interrogatório, Jesus Cristo já estava sentenciado por aqueles homens. E, na realidade, os textos do Evangelho vai mostrar esse momento que ele é levado para o Sinédrio, para mostrar a sequência, né, do conluio que começa lá com o próprio sumo sacerdote, que organiza um conluio para destruir Jesus Cristo, e o relato do Sinédrio vai mostrar exatamente isso daí. O sétimo fato que eu quero mostrar para vocês aqui, né, é o momento em que Pedro nega Jesus. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18 vai mostrar esse momento. Mostra exatamente o momento, né, em que Pedro nega, embora somente Lucas, né, relata o fato do galo cantar, né? Somente Lucas escreve, né, que o galo canta logo após Pedro negar Jesus, né? Bom, eu quis passar, gente, muito rápido sobre 7 fatos importantes sobre a Quinta-feira Santa, porque tem 3 fatos que eu quero me deter um pouco mais. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, ou seja, o momento em que Jesus Cristo ele celebra a ceia. Você pode ter falado, mas peraí, você falou de fato importante, mas não falou da ceia? Vou falar agora, ok? Então tenha paciência. O momento da ceia é fundamental, o momento da ceia é importante. E eu quero, na realidade, trazer algumas reflexões a respeito da ceia nessa aula que nós estamos tendo aqui. A ceia do Senhor, que vai estar relatado lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22... né? E depois Paulo ele resgata isso lá em 1 Coríntios 11, né? A partir do verso 23, Paulo resgata isso daí. Eu quero destacar, começar falando primeiro de 5 aspectos da ceia que substitui a Páscoa mosaica. Lembra que eu disse? A ceia ela é um rito, assim como a Páscoa era um rito de passagem da escravidão para a libertação do povo de Israel, a ceia do Senhor é nosso rito de passagem da velha aliança para a nova aliança. A primeira coisa que eu quero destacar é que a ceia do Senhor é uma ordenação. É algo que todo cristão, todo aquele que confessa a fé cristã, ele tem que celebrar a ceia do Senhor. Ou seja, porque Cristo disse, fazer isto em memória de mim. Então é uma ordenação, é uma ordem. A ceia é um momento de reflexão, é um momento, né, da gente refletir o que significa a libertação que Cristo alcançou para a gente. O que significa todo o plano de redenção que Cristo fez e que ofertou pela graça para nós. Então a ceia ela é uma ordem, a ceia não é algo que se discute, a ceia é algo que se participa. Por isso que o segundo aspecto da ceia é que a ceia do Senhor é uma comemoração. Jesus Cristo disse, fazer isso em memória de mim. A ceia é um momento de alegria, é um momento em que eu comemoro que Jesus Cristo, ele se fez pecado em meu lugar, Jesus Cristo ele experimentou a morte em meu lugar. É um momento em que eu faço a reflexão em saber que Jesus Cristo assumiu a culpa que era minha. Então ele fala assim, olha, comemorem, celebre a vida. Então a ceia ela é uma comemoração, é uma celebração da vida, é uma celebração da alegria, é uma celebração da comunhão, é uma celebração do ser humano voltar a ser o humano projetado por Deus. A ceia do Senhor, ela é um agradecimento.
Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nasceu, vai trabalhar a questão de agradecimento a Deus. Agradecer a Deus porque ele ter derramado esse amor a nós, fazendo tudo que era necessário para a nossa salvação. O quarto aspecto é que a ceia do Senhor, ela é uma comunhão. Ou seja, a ceia do Senhor, ela é um motivador, ela é um fio condutor para eu me reunir com você, enquanto igreja. Eu gosto de uma definição que fala que igreja é o encontro de gente com gente em torno de Cristo. E a ceia do Senhor, ela prefigura isso. A ceia do Senhor é aquele momento de comunhão, e comunhão é porque o que eu tenho em comum com você? O que eu tenho em comum é que nós dois confessamos que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. Nós dois confessamos que nós somos apenas pecadores salvos pela graça de Jesus. Então, comunhão significa partilharmos daquilo que é comum, e Jesus Cristo é comum para nós. Então, por isso que o quarto aspecto da ceia do Senhor ela é comunhão. O quinto aspecto da ceia do Senhor que você tira dos escritos de Jesus, né, é que a ceia do Senhor é uma garantia da nova aliança, da certeza de que Deus em Cristo se reconciliou com a humanidade. Então, todas essas ideias, esses 5 aspectos que eu coloquei para você, na realidade vai estar relatado naquele discurso de Cristo, quando Cristo vai falando sobre a questão da ceia. O sentido da ceia para a gente tem que ter um sentido de ordenação, comemoração, agradecimento, comunhão e garantia. É claro, né, queridos, que há muita discussão. Falando do ponto de vista teológico, já que isso aqui é uma aula, então eu tenho que trazer a discussão teológica, né? Há muita discussão teológica sobre a questão da literalidade da ceia. Ou seja, se o pão e o vinho se tornam de fato carne e sangue de Jesus, né? Então, por exemplo, nossos irmãos católicos, eles entendem que no momento da Eucaristia, ou seja, no momento da ceia do Senhor, o pão e o vinho se transformam em corpo e o sangue de Jesus. Isso em teologia nós chamamos de transubstanciação. Já a partir da reforma, né? Então, falando a partir da reforma, vamos começar falando dos luteranos. Os luteranos, eles não acreditam que o pão e o vinho se transformam em carne e sangue de Jesus. Ou seja, os luteranos não acreditam na transubstanciação. Mas os luteranos, eles acreditam que no momento da ceia, Jesus Cristo está presente. Esse conceito do momento da ceia, Jesus Cristo está presente, em teologia nós chamamos de consubstanciação, ok? Transubstanciação é o pão e o vinho literalmente se transformar em carne e sangue de Jesus. Ou seja, ao momento da ceia, Jesus Cristo está presente e o pão e o vinho continuam sendo os elementos neutros que eles são, né? Vamos chamar de consubstanciação. Um outro reformador, além de Lutero, um outro reformador, Zwinglio entendia que o pão e o vinho eram meramente símbolos. Então, se eles eram meramente símbolos, então o pão e o vinho é somente um memorial de toda a obra da graça de Jesus para nós. Um outro reformador, Calvino, eu fiz questão de trazer os 3 principais reformadores, né, ali da primeira Revolução Protestante, né? Então eu falei de Lutero, falei de Zwinglio e vou falar agora um pouquinho de Calvino. Calvino compreendia a ceia para além de um memorial. Calvino entendia a ceia como um dos meios da graça. Ou seja, um dos aspectos que fundamenta a fé cristã. Bom, a segunda revolução protestante, eu quero trazer aqui um representante que eu admiro muito, que é John Wesley. John Wesley, ele vai também na mesma ideia de Calvino. John Wesley, ele compreendia a ceia do Senhor como também um dos meios da graça. Isso vai estar muito claro se você jogar aí no seu Google, jogar aí o Diário de John Wesley de 28 de junho de 1740, eu acho que em português, né, deve ter algum texto em português, onde John Wesley melhor descreve o que ele entende da ceia do Senhor. Mais importante, queridos, falando sobre a questão da ceia do Senhor, não importa como você entende a ceia.
O importante é que você participe dele por meio de Jesus. Como diz aquele velho cântico, vem cear, o mestre chama, vem cear. Né? Mesmo hoje tu te pode saciar. Muitos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem cear, acho que é mais ou menos isso daí, né? É um hino muito antigo da minha época de criança ainda. Falei o oitavo fato. O nono fato que eu quero ressaltar para você dessa... Olha, gente, aconteceu tanta coisa nessa quinta-feira santa de Jesus, né? Depois no final da aula eu vou falar os 10 de novo, tá? Bem rapidinho. O nono fato é aquela maravilhosa oração de Jesus Cristo pelos discípulos, tanto do tempo dele como também do tempo futuro, a famosa e conhecidíssima oração sacerdotal. Interessante que só o Evangelho de João que vai relatar detalhadamente. Aliás, só o Evangelho de João relata a oração sacerdotal, a oração de Jesus a favor dos discípulos, que é o capítulo 17 inteiro de João. O capítulo 17 inteiro de João, né, na realidade vai estar trabalhando o que aconteceu na oração sacerdotal. Com certeza, queridos, a oração sacerdotal constitui um dos momentos mais intensos da vida encarnada de Jesus. Por quê? Se você olhar com calma, João capítulo 13, a partir do verso 31, você vai ver lá, começa os discursos de despedida de Jesus. Jesus começa a se despedir, fazer um discurso de despedida dos apóstolos. Ele começa a dar alguns conselhos finais. Então, ou seja, de João capítulo 13, a partir do verso 31, e quando chega em João capítulo 17, ele termina o discurso de despedida com a oração sacerdotal. Então, quem gosta de estudar, quem assistiu... Deu uma pequena queda aqui. Quem está me assistindo aqui e é pregador, vale a pena você, na realidade, fazer uma pregação expositiva sobre os discursos de despedida de Jesus. João 13, verso 31, até João 17. Então vale a pena você, né, que é estudante da palavra, fazer esse estudo. Pois bem, a oração sacerdotal representa, né, a parte final do discurso de despedida de Jesus. Como nós estamos aqui numa aula, eu vou dividir a oração sacerdotal de forma didática em 4 sessões, ok? Para você ter um entendimento correto e fazer se aprofundar, né, nesse maravilhoso texto. A primeira sessão, ou seja, que vai estar ali do verso 1 ao verso 5, né? A primeira sessão é que Jesus Cristo, ele ora pela sua própria glorificação. Glorifica teu filho, glorifica o Pai. Então, na verdade, ele começa a fazer uma oração intercessória por si mesmo. Em que ele faz ali ele começa fazendo um relato do que significou aquele esvaziamento dele, que Paulo lá em Filipenses, 2, ele vai dizer que Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele deixou a sua glória. Jesus Cristo, ele na realidade abre mão, né, da sua deidade, abre mão da sua divindade para ser ser humano. E ele começa fazendo a oração sacerdotal, resgatando essa reflexão, né? Então por isso que é chamado, ou seja, ele fala assim, bom, agora aquela glória que eu tinha lá atrás, eu voltarei a ter, porque eu vou concluir, né, o que nós combinamos. E o que nós combinamos foi resgatar o ser humano. A segunda sessão, do ponto de vista didático da oração sacerdotal, é que Cristo, ele ora em favor dos seus discípulos especiais, ou seja, aqueles que viviam com ele naquele tempo, para serem preservados daquele momento que eles iriam passar, porque eles iriam passar um momento de decepção, um momento de medo, um momento de horror, um momento de espanto, porque Jesus Cristo morreu. Ou seja, como é que aquele que ressuscita os mortos morre? Como é que aquele que retira a dor sente dor? Como é que aquele que nos encoraja sente medo? Então, ou seja, tudo aquilo que os discípulos iriam passar, Jesus Cristo, ele começa a fazer uma oração intercessória por eles, né? Que iriam passar em momentos tenebrosos para que Deus os guardasse,
Interessante que ele fala, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do diabo, que os livre do tentador, que os livre do massacre psicológico que eles vão sofrer. E quando você lê os textos bíblicos, você percebe que eles sofrem um verdadeiro massacre psicológico, um verdadeiro massacre da perseguição da sociedade. Então, uma série de coisas. Por isso que era necessário que Jesus Cristo se antecipasse fazendo essa oração. A terceira sessão da oração sacerdotal, em que nós vamos encontrar ali no verso 20 ao verso 24, é que Cristo ele ora pela sua igreja universal a ser formada a partir dos trabalhos, né, dos discípulos. Ou seja, Jesus Cristo ele começa a orar por todos aqueles que iriam nele crer. Nesse momento, Jesus Cristo está orando por mim e por você. Mesmo a nossa existência não está firmada naquele momento, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo já nos enxergava. Jesus Cristo, ele já sabia. Jesus Cristo, ele já lança uma palavra eterna sobre a nossa vida, para que nós não precisamos ser necessariamente tirados do mundo, mas que em todo o tempo nós sejamos guardados do mal. E essa oração, ela reverbera na minha vida, como vai reverberar na vida do meu filho, dos meus netos. E enquanto houver existência humana, enquanto houver pessoas crendo em Jesus, essa oração sacerdotal vai reverberar sobre a vida de todos os cristãos em qualquer tempo. A quarta sessão da oração sacerdotal é que Cristo ele ora pelo amor mútuo, que tem que ser o fio condutor da cristandade, lá no final dos versículos. Desculpa, coloquei o dedo na frente aqui, desculpa, perdão, né? Então, ou seja, esse amor mútuo, o que prefigura, o que fundamenta, o que dá cara, o que dá sentido a quem confessa a fé cristã, é o amor mútuo, é o amor não fingido. É o amor que tudo crê, é o amor que tudo tem paciência, é o amor que não se porta inconveniente, é o amor que nasce a partir do próprio Cristo. Então, assim são as 4 sessões que nós podemos dividir a questão da oração sacerdotal, né? Vários grandes teólogos, vários grandes homens da história, né, na realidade escreveram coisas lindas, né, sobre a oração sacerdotal, né? Você pode pegar um grande teólogo, né, um teólogo historiador alemão, o Philipp Schaff, né, ele considerava a oração sacerdotal a sublime expressão do amor de Deus. Martinho Lutero, ele considerava a oração sacerdotal o desnudar das interioridades de Cristo. E assim, se você pesquisar, você vai encontrar grandes teólogos, né? Grandes homens de Deus que escreveram coisas lindas sobre o significado, né? do que foi a oração sacerdotal, a oração de Cristo a favor, né, dos discípulos. E o 10º fato, e nesse aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo, o 10º fato da quinta-feira da paixão foi aquele momento crucial, aquele momento de agonia, aquele momento de dor que Cristo viveu lá no jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João 18 vai trazer alguma coisa, mas eu quero comentar esse momento do Jesus no Getsemane a partir de Lucas. Lucas, ele sendo um médico, né? Lucas trabalhando Jesus Cristo como homem. Aliás, tem um livro muito interessante, um livro muito bom, do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Lucas. Sim, comentário de Lucas, Jesus, o homem perfeito. É isso. Tem um livro muito interessante. Joga lá. Aliás, quem tiver o Amazon, eu fazendo propaganda da Amazon aqui, quem tiver a Amazon consegue esse livro aí de graça,
Quem for já sócio da Amazon Prime, né? Então, comentário de Lucas, né? Jesus Cristo, o homem perfeito. É um dos grandes livros em língua portuguesa que tem sobre o comentário de Lucas. E o texto, né, que o Hernando Dias Lopes, eu li muito tempo esse livro, então é um best-seller dele, né? Quem acompanha o Hernando Dias Lopes vai saber, né, desse livro aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? O momento de Jesus no Getsemane é um momento ímpar antes da crucificação. É onde a humanidade de Jesus é ressaltada de maneira intensa. O livro dos evangelhos que melhor relata, como eu disse, o livro do evangelho que melhor relata esse momento intenso de Jesus é o livro de Lucas. Ele trabalha muito bem alguns detalhes, né, sobre a agonia de Jesus no Getsemane. Aliás, os pregadores aqui que estão me assistindo, uma outra sugestão de tema de pregação: a agonia de Jesus no Getsemane, né? A primeira coisa que eu quero colocar é que Jesus ele entrou cheio de pavor e angustiado no jardim do Getsemane. E nessa angústia, Jesus Cristo ele faz 3 sessões de oração. A Bíblia fala que ele está ali em vigília, no momento de vigília. E nesse momento de vigília ele faz 3 sessões, 3 momentos de oração de forma muito agoniante, né? Então o que acontece? Ele começa fazendo a oração, né, de agonia, mas se ele teve 3 momentos de agonia, eu acredito que ele teve também 3 momentos de consolação ali no Getsemane. Acredito não, é o que está escrito, né? O que está bem claro no livro de Lucas. Na realidade, a primeira consolação que ele obtém é a consolação de comunhão com o Pai. Quando ele vem com aquela agonia de que a solidão, ele está tão solitário, ele está tão necessitado que ele chega e fala para os discípulos: vocês não podem ficar um pouco comigo aqui? Ele estava precisando de gente, ele estava precisando de colo, literalmente, Jesus Cristo está precisando de colo. Essa é a realidade, olha que coisa maluca. E ele recebe a primeira consolação da presença de Deus. A segunda consolação que Jesus Cristo ele recebe é a consolação do anjo de Deus. Lucas vai dizer que um anjo vem e o consola e fala da necessidade de toda aquela obra, de todo aquele significado. E a terceira consolação, quando ele chega e ele fala: olha, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, quando na realidade Jesus Cristo, o homem, na realidade se centra na missão que ele tinha que fazer aqui na terra. Então ele recebe a terceira consolação, que é a consolação da firmeza de propósito. Mas como todo estudante da Bíblia, eu gosto sempre de questionar, gosto sempre de perguntar. E um fato me chama a atenção, gente. Não sei se chama a atenção de vocês também. O fato de que mesmo após Jesus Cristo ter sido consolado pelo anjo, ele fala uma coisa muito forte. Imagine, um anjo vem e consola Jesus Cristo. O anjo vai embora e Cristo fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Cara, eu acho isso muito maluco. Mas do ponto de vista teológico, eu tenho algumas coisas a ponderar aqui. Eu acredito que essa agonia de Jesus, essa frase que ele expõe, que ele verbaliza, eu acho que a agonia de Jesus não era pelo fato de que Judas iria trair. Também acredito que não era o fato de que Pedro iria negar ele. Eu acredito que também Jesus não estava agonizado por saber que ele seria levado e humilhado no Sinédrio. E nem que Pilatos iria condenar ele. E nem que ele iria ser sentenciado na cruz. E nem que ele iria sofrer aquelas diversas violências, né? Até exagerado daquele filme do Mel Gibson lá. E nem o que estava agonizando ele também não era o fato dele ser rejeitado pelo povo. Nem pelo fato daquele povo que na realidade estendeu os ramos para ele no domingo e de repente ali na sexta-feira, que eu vou falar melhor amanhã, estaria gritando: crucificam. Não era essa a agonia de Jesus. Não acredito que não era isso. Ele dizer que estava agonizado até a morte
é porque, primeiro, a alma imaculada dele seria manchada pelo pecado. Porque ele nunca provou do pecado. Ele estava imaculado, estava puro. Mas a alma dele seria imaculada pelo pecado, não dele. O pecado do mundo. O meu pecado. O seu pecado. Estaria sobre ele. O segundo aspecto da agonia dele é que ele se tornaria maldito na cruz. Conforme, se você olhar os livros proféticos, coloca que maldito todo aquele que for colocado na cruz. A maldição era tanto dentro da cultura judaica como também na cultura romana. A crucificação era um sinal de humilhação, era um sinal de que você era inimigo, era traidor, que era assassino. Mas o principal, que Jesus Cristo se tornaria um maldito. O terceiro aspecto da agonia de Jesus é que ele iria sentir toda a justiça de Deus recair sobre ele. E o quarto aspecto da agonia de Jesus, eu acho que era o pior de todos, é que a presença de Deus iria se retirar dele. Isso tanto é verdade que quando se analisa as últimas 7 palavras de Jesus, a quase derradeira é: Deus meu, por que me abandonas? Isso era muito forte para Jesus. Isso era muito intenso para Jesus. Essa agonia, esse momento de que Deus não estaria mais presente com ele, é a essência de que talvez fez Paulo escrever: ele se esvaziou, que significava o esvaziamento de Deus. Eu resgato nesse momento aqui, em que Cristo ele começa a prefigurar essa possibilidade que se tornou real de Deus não estar presente com ele, aquilo que Jó fala na agonia, né? Lá na agonia de Jó, os capítulo 23, acho que Jó vai tratar disso daí. Que Deus se entenda com Deus. E lá na cruz, Deus se entendeu com Deus. Cara, isso é muito maluco. Então esses, gente, foram os 10 fatos que eu quis de forma didática colocar para você os fatos, né? Uma quinta-feira muito... uma quinta-feira muito pesada, né? Mas é a quinta-feira que antecedeu o julgamento e a crucificação de Jesus. Então, só para a gente rememorar os 10 fatos aqui citados. Primeiro fato: Jesus comemora a Páscoa. Segundo fato: Jesus lava os pés do discípulo. Terceiro, a conversa de Jesus com Pedro, né? Lá do fato da negação. Quarto, Jesus consola os discípulos. Quinto, Jesus, o momento da prisão de Jesus. Sexto, Jesus perante o Sinédrio. Sétimo, Pedro negando Jesus. Oitavo, a ceia do Senhor. Nono, a oração sacerdotal de Jesus. E o 10º fato aqui que eu quis relatar, o momento de Jesus no Getsemane. Ok? É isso aí, gente. Se alguém quiser ter acesso aos resumos que eu fiz aqui, vai lá no meu inbox, coloque seu e-mail que eu envio. Porque aqui comigo é assim, eu socializo tudo. Ok? E amanhã, se Jesus Cristo não voltar, eu estarei falando da Sexta-feira da Paixão. 5 fatos a serem analisados na Sexta-feira da Paixão. Eu quero estar falando amanhã com vocês. Obrigado por quem esteve comigo aqui nessa live. E na realidade está sendo muito edificante nesse momento em que estamos vivendo aí de isolamento social. Eu continuo trabalhando remotamente. Como vocês sabem, eu sou professor. Tenho minha função de professor, de coordenador de curso, de pesquisador. Então, na realidade, eu tenho trabalhado bastante
né? Não de forma presencial lá no Instituto Federal, mas tenho trabalhado bastante aqui no meu home office aqui. E também tenho feito as minhas pesquisas, meus textos, meus artigos, né? Enfim, não podemos parar, ok? E a nossa oração é que Deus abrevie esse tempo de pandemia que estamos vivendo e que uma cura, um protocolo, uma vacina seja encontrada, que Deus possa abrir um caminho no meio dessa tormenta que nós estamos vivendo, ok? Que Deus abençoe a todos e a todas e eu continuo online, continuo na rede aí, mas amanhã tem a nossa live. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo do Gordo.